A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo de hoje, nós vamos falar acerca do cavalo branco, referido no capítulo 6, verso 1 do livro de Apocalipse, que é a abertura do primeiro selo. Está escrito em Apocalipse capítulo 6, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse é o texto. E a compreensão dessa abertura do primeiro selo, nós temos duas principais interpretações para quem seria esse cavaleiro ou o que representaria esse cavaleiro. Eu vou ler uma delas aqui, que defende, obviamente, que esse cavaleiro seria Jesus Cristo. Eu vou ler e vai aparecer ao lado para você o que eu estou lendo e depois eu vou colocar a referência de onde foi extraída. As palavras só podem aplicar-se a Cristo. Branco, coroa, saiu vencendo e para vencer. Vem cabelos brancos, Apocalipse 1,14, pedrinha branca 2,17, roupas brancas 3,4, 5,18, nuvem branca 14,14, cavalos brancos 19, 11, 14, trono branco 20, 11. Branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo. Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição. Esse texto está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse 19, 11 e 16, onde a descrição é incontroversa. Bem, essa é uma das posições que defende que, obviamente, o cavalo representado ali na abertura do primeiro selo seria Jesus Cristo. Seria Jesus Cristo. Com relação àquele cavaleiro descrito no capítulo 19, no verso 11 diante, obviamente não há nenhuma controvérsia com relação a quem seja. Ele é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Quanto àquele não há dúvida. Bom, mas a questão é, esse cavaleiro representaria Jesus Cristo ou representaria o anticristo? Igual a outros entendimentos. Bom, nós vamos colocar aqui a nossa posição, explicarmos por que não entendemos que seja Jesus Cristo. Até mesmo em relação ao que foi dito aqui, que só poderia ser Cristo por conta do branco, da coroa, de estar vencendo e para vencer. Aqui nós já temos um primeiro problema. O primeiro problema é o seguinte: saiu vencendo e para vencer. Ora, o texto não indica que venceu, indica que saiu vencendo e para vencer. Entendo que se fosse Cristo, saiu vencendo e venceu. Não há como Cristo ser derrotado. Aqui o texto, obviamente, te abre a possibilidade de derrota. Porque ele diz, saiu vencendo e para vencer. Se entendo que se aplicasse a Cristo seria, saiu vencendo e venceu. Não permitiria margem para dúvidas quanto à vitória, se iria ou não ser alcançada. Uma segunda questão: foi dada a esse cavaleiro uma coroa. Ora, a coroa representa o quê? Autoridade. Então foi dada a esse cavaleiro autoridade. Cristo é onipotente, onipresente,
onisciente. Ele é poder, ele é todo poderoso. Quando você vê a descrição do capítulo 19 do livro de Apocalipse, capítulo 11 em diante, na cabeça daquele cavaleiro que é Cristo, na realidade existem muitos diademas. Muitos diademas. E outra questão, o branco não poderia se referir a o anticristo. Ora, o branco aqui ele vem simbolizando o quê? A paz. A paz. E quem é que dá a verdadeira paz? Somente Jesus Cristo. Deixo-vos a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Perfeito? E ora, olha que coisa interessante. Interessante. Nós temos aqui um cavaleiro montado sobre um cavalo branco, que nosso entendimento, obviamente a cor branca é de paz. Ele recebe autoridade para agir, porque recebe uma coroa e sai vencendo. E era para vencer, porque aqui está, e para vencer. Porém, não indica que venceu. Mas outro ponto interessante é quando você vai lá em Apocalipse capítulo 19 e olha a descrição do cavaleiro, você vai encontrar algo muito interessante, que é o seguinte. Vou ler aqui para os irmãos. Olha só que interessante, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha só que interessante. Esse cavaleiro não há dúvida alguma que seja Jesus Cristo. Isso é sem dúvida. Mas por que atribuir a esse cavaleiro o nome de fiel e verdadeiro? Olha, isso nos dá condições de pressupor o quê? Que antes dele teve um que não foi fiel e não era verdadeiro. Aí nós temos algo interessante para os irmãos, ainda dentro do próprio livro de Apocalipse, que é a abertura do segundo selo. Olha o que diz na abertura do segundo selo. E saiu outro cavalo, agora vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Ora, nós temos aqui um segundo selo, o cavalo vermelho que segue ao banco, e é dito àquele que está sentado sobre ele que tirasse o que da terra? A paz. E ora, para que se tire a paz da terra, é necessário que a terra fosse colocada em paz. Isso é questão óbvia. Isso é questão óbvia. Para que esse cavaleiro retire a paz da terra, era necessário que a terra tivesse sido colocada em paz. E note que esse cavaleiro, ele traz com ele um arco. Não se trata de arco e flecha, mas fala arco. Não arco e flecha. E outra coisa muito importante também, que merece ser mencionada, é Paulo, em sua carta, primeira carta à igreja de Tessalônica. Paulo, no capítulo anterior, no 4, já tinha falado a respeito do arrebatamento. Aqui no capítulo 5, ele continua falando a respeito da volta do Senhor Jesus e diz o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando andarem dizendo, a paz
e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Olha bem o que o Paulo está dizendo para você. Ele está se referindo ao quê? Obviamente, o texto é muito claro. A volta do Senhor Jesus. E, ao se referir à terra, ao se referir ao mundo, ele disse o quê? E em relação a essa época? Pois quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que de repente lhe sobrevirá repetindo a destruição. Obviamente, o cavalo vermelho descrito no segundo selo, que ele faz o quê? Vem para retirar a paz da terra. E olha só que interessante. Como as dores de parto àquela que está grávida. Ora, quem é que exatamente na metade da semana, da última semana da profecia, das 70 semanas, dá a luz ao filho varão? Jerusalém, esse filho varão é levado para os céus, nós vimos quem é esse filho varão, e provoca justamente o quê? A expulsão de Satanás de lá. E Satanás desce dos céus, furioso, para a terra. Olha bem. E o que começa também na terra com a retirada da igreja? Justamente as execuções do juízo de Deus sobre a face da terra. E quando você vai lá em Daniel 9:27, o que o príncipe há de vir, ou o que a besta, né, descrita em Apocalipse, ela faz uma firme aliança por 7 anos. Faz uma firme aliança por 7 anos. E, obviamente, o mundo é colocado em paz. E o mundo vai dizer agora a paz e segurança. E é isso que Paulo faz referência. E faz referência justamente aqui, ao período do retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, no nosso entendimento, não que o cavaleiro em si seja o anticristo, mas a abertura do primeiro selo marca o início da última semana e representa ali, então, o que vai acontecer. Representa o que vai ser feito pelo anticristo na face da terra. Vai colocar o mundo em paz. Porque, para que o segundo cavaleiro retirasse essa paz, era necessário que a paz tivesse sido colocada anteriormente. E Paulo está dizendo isso. Quando andar dizendo a paz e segurança, eis que virá sobre eles repentina destruição. Então, essa passagem de Paulo, ela vai nos levar justamente ao nascimento do filho varão na metade da semana de Daniel, da última semana, 70ª semana, onde o filho varão é arrebatado. Então, nós temos para nós que esse primeiro selo não representa Jesus Cristo. E o fato do cavaleiro no capítulo 19 chamar fiel e verdadeiro é muito específico, é muito claro. Está dizendo que antes dele esteve na terra um que não era fiel e não foi verdadeiro, era falso. Então, essa questão de que o branco ali não poderia ser aplicado ao anticristo, ora, se a própria Escritura fala que o próprio diabo se disfarça de anjo de luz, então essa colocação, ora, naturalmente não é válida. O fato de receber coroa também não. Por quê? Porque a besta, capítulo 13 de Apocalipse, Daniel 7:25, ela recebe autoridade para agir por 42 meses. E eu pergunto, quem é que dá autoridade? Quando Pilatos disse para Jesus Cristo, eu tenho poder para fazer e desfazer em relação a ele, Cristo disse,
Nenhuma autoridade teria se do céu não tivesse sido dado a você. E quem é que dá autoridade para que o anticristo age por 42 vezes? Obviamente que é Deus. Porque nenhuma autoridade é dada sem que ele permita. E coroa é símbolo de poder e autoridade. E o que o anticristo recebe nos 42 primeiros meses da última semana? Autoridade para agir. Autoridade para agir. Satanás entrega a ele o seu poder, mas nenhuma autoridade poderia ser dada a ele se Deus não permitisse. Então, coroa representa poder. E o anticristo vai receber autoridade para agir. É justamente poder. Então, entendemos que esse primeiro selo, ele abre a última semana da profecia das 70 semanas. Marca o início dos 7 anos e, obviamente, da ascensão da besta no seu papel de, vamos colocar assim, anticristo, que é o mais comumente usado. Então ali ele assume o quê? A liderança mundial, tanto política quanto religiosa. Então não entendemos que é Jesus Cristo. Justamente por isso, além do mais, aquele cavaleiro descrito no capítulo 19, não tem um arco, sai de sua boca uma espada afiada para com ela ferir os povos. Ou seja, essa espada, você lembra de quê? Jesus Cristo disse que eu mesmo não julgo ninguém, mas as palavras que ele proferia é que julgaram as pessoas. Então, para nós, esse cavaleiro não representa Cristo. Ele representa a abertura do primeiro selo, com o mundo sendo colocado numa paz que não será duradoura, que ela vai ser, obviamente, interrompida bruscamente, como Paulo disse. E esse, obviamente, simboliza então o que vai ocorrer com a ascensão da besta ou do anticristo no mundo. Que Deus o abençoe. Até o próximo estudo.